Pessoal, bem-vindo ao nosso canal Clever com Q. Hoje eu vou falar sobre uma técnica de modelagem de dados chamada tabela ESOF, que ela basicamente serve para fazer acumulações, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que eu estou me referindo a isso, né? Ao contrário do que muita gente pensa, ESOF não é uma sigla, né? Ao contrário de ODAG, por exemplo. É uma expressão em inglês que basicamente, fazendo a tradução livre aí, quer dizer começando em. Então está relacionado a pontos no tempo, né? Que é pontos no tempo? É a mesma data no ano anterior, o acumulado do mês passado, soma dos últimos 3 meses, né? Então eu quero soma começando 3 meses atrás, soma começando no início do ano. Toda vez que nós temos que fazer esse tipo de acumulação, nós vamos estar utilizando a tabela ESOF. Ela facilita muito o nosso desenvolvimento e também a performance das nossas aplicações. Quais os principais conceitos por causa disso? Nós vamos criar um calendário adicional na nossa aplicação, além daqueles nossos calendários mestres que nós já utilizamos nas nossas aplicações, e nós vamos fazer um produto cartesiano, ou seja, nós vamos combinar todas as datas com todas as datas. E nessa tabela, nós vamos criar flags para cada uma daquelas acumulações que nós vamos criar na nossa aplicação. Se eu vou ter, por exemplo, uma acumulação, o acumulado do ano, eu vou ter um flag para isso. Se eu vou ter um acumulado do ano anterior até a data de hoje, eu vou ter um flag para isso. Últimos 3 meses, 90 dias, qualquer uma dessas regras, você vai empilhando, colocando novos flags para facilitar a montagem de expressões, para que nós possamos utilizar a inteligência associativa do motor do clique para nosso favor, né? Nós vamos começar a escrever expressões bem mais curtas. Normalmente em clique, uma expressão mais curta ela é mais rápida e também de manutenção mais fácil. Nós vamos ver, por exemplo, ao invés de fazer data de venda maior ou igual a ddmonths dos últimos mês passado, menor ou igual a ddmonths do outro mês, eu faço simplesmente um ponteiro, faço simplesmente um flag no mês anterior igual a 1. Nós vamos ver isso na prática aqui agora. Eu fiz essa aplicação aqui para detalhar a técnica do ESOF. Vou deixar disponível no GitHub. O link está aqui embaixo nos comentários, né? Então, recapitulando, né? Vamos olhar nosso visualizador do modelo de dados. Então, tem uma tabela fato lá, fato de vendas. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, né? Na minha fato de vendas, eu tenho uma data, um cliente, um produto, um valor de venda. O modelo de vocês, obviamente, vai ser diferente. Eu tenho o meu calendário mestre, onde tem a data, o ano, o mês e, consequentemente, outras abreviações, né? E tem a nossa tabela ESOF. Na tabela ESOF, para todas as combinações de data versus todas as combinações de data, eu tenho aqueles flags que nós fomos criando, né? Então, eu tenho um flag para cada situação aqui. Como é que esses flags se comportam? Eu deixei essa abinha aqui justamente para nós vermos, né? Se eu estiver falando, por exemplo, do mês corrente, né? Então, aquela correlação de... Aqui eu coloquei na vertical um mês e aqui na horizontal os outros meses, para nós vermos o que bate com o que. Se eu olhar para agosto de 2017, eu vou ver que ele está linkado com agosto de 2017, porque o meu flag é mês corrente. Se eu estiver olhando o flag mês anterior, o meu agosto de 2017 agora está apontando para julho de 2017. Então, cada mês aponta para o mês anterior. Se eu estivesse imaginando os 3 meses anteriores até a data atual, se eu tiver janeiro de 2018, quais são os últimos 3 anteriores de 2018, inclusive? Novembro de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2017. E assim para todas as combinações de datas. O acumulado do ano corrente. Acumulado do ano corrente, se eu tiver em setembro de 2017, é janeiro de 2017, fevereiro, março, até setembro de 2017. Qual é o acumulado de março de 2018? Março de 2018 é janeiro, fevereiro, março de 2018. Qual é o acumulado do ano anterior, né? Se eu estiver olhando para maio de 2018,
acumulado do ano anterior, janeiro de 2017, fevereiro de 2017, março de 2017, abril de 2017. Então eu tenho todos esses flags que me ajudam aqui para nós montarmos isso de maneira simples. Quando eu vou lá montar a minha expressão, como é que funciona isso? Aqui eu fiz com uma tabela, mas funcionaria também num gráfico de linhas ou num gráfico de barras. Para cada expressão, eu utilizo o flag correspondente. Né? Se eu estiver olhando, por exemplo, o mês corrente, é a soma do flag mês corrente igual a 1. Se eu estiver olhando a média dos últimos 3 meses, né, que é essa expressão aqui, eu somo tudo que o flag de 3 meses é 1 e divido por 3, que eu quero fazer uma média. Se eu quero o acumulado do ano corrente, eu uso o flag do ano corrente. Então, todas as expressões elas ficam muito simplificadas. Eu não faço conta aqui dentro. Né? Eu não faço aqueles cálculos, aquelas mirabolâncias com as datas. Né? Isso facilita em performance, facilita em entendimento e, obviamente, facilita em manutenção. E também, agora, como é que isso é criado? Eu já tenho o meu modelo de dados, que eu vou deixar pronto aqui para vocês. Eu crio uma matriz todas as datas versus todas as datas, então eu faço um join com ela mesma, renomeando o campo. Então, a partir daqui, eu tenho todas as datas com todas. E para cada combinação de datas, eu vou montando os meus flags. Tá? Eu monto o flag aqui. O que é o flag dos últimos 3 meses? É onde o início do mês é maior ou igual que o month start de menos 2 meses, né? Porque eu subtraio 2 meses, retorno 1. É o flag do ano corrente, é onde o ano da data de venda é igual ao ano da data ESOF. Mês anterior, o início da data de venda é igual ao início menos 1 da data do ESOF. Então, eu vou montando cada um dos flags e eu posso utilizar lá depois. Né? Então, isso facilita muito o trabalho da gente quando nós estamos construindo as nossas aplicações. Recapitulando, então, ESOF é aquele conceito de eu ter uma tabela que é um produto cartesiano de todas as datas, crio os meus flags para me ajudar a fazer minhas acumulações. Né? Normalmente, quais casos que eu uso isso? Toda vez que eu tiver essas acumulações um pouco diferentes, né, que é soma os últimos 3 meses, soma do ano anterior até a data, o ideal é utilizar esse conceito do ESOF. Aqui, caso real, é essa aplicação que eu vou deixar disponível para vocês aqui nesse GitHub, que está nesse link aí embaixo. E como uma recomendação aí de leitura, eu deixo esse link aí do Henrik Kronstrom. É um link fantástico que vai também explicar um pouco mais sobre essa técnica. Ok? Se quiserem seguir no LinkedIn, adicionar, mantenha contato. Um abraço, até a próxima.